Welcome back, guys! Hello, everyone! Olha só, o que foi falado lá na aula 20.1 com a teacher Samara? Sobre o past continuous, né? E o future continuous. Então a gente vai fazer essa review aqui, chega mais aqui perto da gente. Vamos lá. Você lembra que teve uma aula que a gente falou sobre present continuous, também conhecido como present progressive. Aí a gente hoje nessa aula, lá na aula 20.1, juntamos passado contínuo com futuro contínuo, porque assim como presente você vai ter o passado e o futuro com tempo contínuo. Sempre, né? Tempo verbal, sempre vai ter os três. Fizemos essa fusão e fizemos uma aula com eles dois. Bem, a diferença dos dois é óbvia, sendo que um é passado e o outro é futuro. Na verdade, o uso dos dois são iguais em alguns sentidos, só que um vai estar no passado e o outro vai estar lá no futuro. Estruturas são diferentes, obviamente, mas você também usa na mesma questão aí a questão do ING. Lembra do ING? ING. Nosso gerúndio, né? É o gerúndio, é aquele ando, endo, indo no final dos verbos, também conhecido como NDO, mas eu falo ando, endo, indo. Toda vez que você usa o gerúndio, o ando, endo, indo, você precisa usar o verbo estar, né? Por isso que se faz necessário o uso aí do verbo to be nos tempos progressivos. Você vai precisar usar o verbo to be nos tempos progressivos. No presente simples, ou presente contínuo, você usava o am, is, are. No passado contínuo, você vai usar o was e were. Olha aqui. What were you doing? E no futuro contínuo, você vai usar o will, be. E também você tem... Você também tem a opção de usar o futuro com going to. Não sei se isso foi mencionado lá na aula. Mas vamos lá. Relembrando de passado contínuo. Passado contínuo, ele vai falar sobre ações que estavam em andamento lá no passado ou que foram interrompidas por outra ação também que aconteceu lá no passado, ou então ações simultâneas que estavam acontecendo ao mesmo tempo lá no passado. Tudo bem? E aí você usa o quê? Vamos lá na tela que tá pequenininho aí pra gente ver. Ruimzinho, então vamos lá. Não vou ler tudo porque não vai dar tempo, mas temos aí frases afirmativas, negativas e interrogativas, do qual você vai ter que lembrar que você vai utilizar o verbo to be sempre afirmativa sujeito, verbo to be, que aqui é was, mas aqui é were, isso vai depender do pronome pessoal que você estiver utilizando, sujeito. Logo em seguida, a ação principal, que é a ação que estava em andamento no passado, sempre acompanhado de ing. Aqui a gente não vai falar, não sei se na aula a teacher falou, mas lá no presente contínuo a gente comentou sobre como é que você coloca NG depois de um verbo. Sim, tá? Tem as nossas regrinhas lá. Tem umas regrinhas que foram comentadas lá no presente contínuo. E aí você tem o restante da frase. Na negativa, a diferença da negativa para afirmativa é a presença do not. Né? Partícula, né? Isso, advérbio de negação que sempre vem do lado do verbo to be ou então contraído com o verbo to be, como tá aqui. Na interrogativa você já sabe que é só você colocar o verbo na frente do sujeito, fazer essa troca aqui, né? Como na afirmação ele vem depois, na interrogativa ele vem antes. E aí o verbo da ação que estava ocorrendo no passado, com ing, com essa progressão e o complemento. E aí falando lá disso aqui, não vai dar tempo de comentar muita informação, mas vamos lá para o futuro contínuo. Falando de futuro contínuo, vamos relembrar agora aqui na tela a mesma história lá de passado contínuo. O futuro contínuo ele vai falar de ações que estarão em andamento no momento lá no futuro, né? Ou ações contínuas que estarão em andamento lá no futuro. Contínuas não, ações múltiplas que estarão em andamento lá no futuro, certo? Ou então quando uma ação for interrompida lá no futuro, através de outra ação que vai também acontecer lá no futuro. Então, a mesma ideia do passado contínuo, o futuro contínuo tem. Só que ideia. Cada um no presente e outro no passado. Cada um no seu tempo. E vamos lá relembrar, já vai terminar a nossa revisão, que vamos lá para a tela rapidinho, mais uns 3 minutinhos, vamos lá. Quando você usa o futuro contínuo, você também vai utilizar o verbo to be, só que dessa vez na sua forma base. Porém sem o to, porque lembra que esse will aqui, como você viu comigo, é um verbo modal do futuro e ele não assume to depois dele. Então não vai ser will to be de jeito nenhum. Então na afirmativa vai ser sujeito, will, mais o verbo be e o verbo principal com ing, complemento. E o complemento. Na negativa, sujeito, verbo will, que é para todos os pronomes pessoais, não muda nada. Not, que vem entre o verbo will e o que ele verbo está sempre to be. entre os dois, né? Isso. Ou então ele vem contraído, ficando dessa forma want. aqui. Want.
Na interrogativa você tem o verbo will, que vai pra frente para fazer pergunta, o sujeito, o verbo be logo em seguida e o verbo que é a ação principal com ing para fechar sua pergunta. E lógico, tem complemento e tudo mais. E essa estrutura você vai usar para todos os outros pronomes que tá ali na tabela, tá, pessoal? Gente, estrutura não é difícil não, é fácil, fácil. É fácil. Foi explicado lá na aula, os usos também, e é o seguinte, time flies, o tempo voa e momento da sua atividade sala. Agora. Let's go, be right back. Go. Tava aqui comentando com a teacher, como eu tô lacrimejando ontem, eu tava aqui chorando, tô aqui na câmera, não dá pra ver. Eu tenho muita emoção, sabe? Ela fica muito chorosa, muito emocionada. Emoção, assim, muito dando grande, dando aula. Vamos tirar suas questions, vamos tirar suas dúvidas. Será que foram muitas? Eu acho que não, né, teacher? Não, é bem poucas. É fácil. A gente tem aí um texto, A New Career, uma nova carreira. E esse texto que foi a teacher que escolheu, né? Ela botou pra quebrar esse texto aí, não é pequeno não. É grandinho, né? Pequeno, olha aí, já tem a número 1, depois... A gente tem aí uma interpretação de texto e a leitura que a gente vai fazer lá na tela. Let's go! Let's go! Jude Perlman. Você vai querer ler, teacher? From Chicago. Vamos lá falar primeiro o título, né? A New Career. A New Career, uma nova carreira. Olha ela aqui, bonitinha. E aí? Jude Perlman, from Chicago, is starting a new career. Judy Perlman, lá do Chicago, está começando uma nova carreira. Making dolls. Fazendo bonecas. She sells most of them before Christmas. Ela vende mais deles antes do Natal. At holiday fairs all over Illinois. Nas feiras não, eu sempre confundo, feiras de... Não é... A gente acabou de ter um holiday, gata. As feirinhas de feriado. Feriado, isso mesmo. A gente acabou de ter um holiday, eu já esqueci do holiday. Precisa de outro. Esqueci total. Lá em Illinois, né? Ao redor de Illinois. I'm having more fun than ever before. Eu estou me divertindo mais do que antes. I'm traveling in a new job and I am meeting new people. Eu estou viajando em meu novo trabalho e eu estou conhecendo novas pessoas. Right now, agora I'm mesmo, preparing for my next show. Agora mesmo eu estou me preparando para o meu próximo show. I'm not earning a lot of money, but I don't care. Ah, gata, pelo amor de Dadá, né? Ela não está ganhando muito dinheiro, mas ela não se importa. Até chegar às contas. Até chegar às contas. Why isn't she worried about making money? Porque ela não está preocupada em fazer dinheiro. Perlman is a retired teacher. Aí que ela deveria estar mesmo, né? Perlman, ela é uma o quê? Professora aposentada. Ai, que ela me diz onde tu trabalhou, gata, que eu quero ir lá, vai. And she's getting a pension. Ela está recebendo pensão. Então, ela tem uma pensão e tem uma aposentadoria. Ah, então tá bom. Tudo bem, né? Aí faz sentido. Many other people are starting new careers in their retirement. Muitas pessoas mais velhas, idosas, estão começando uma nova carreira depois da sua aposentadoria. Que legal. Americans are living legal. A cara da teacher me olha. Olha que legal a cara da teacher. Que? Tá doida? Americans are living longer than ever before. Os norte-americanos estão vivendo muito mais do que antes. The average life expectancy in the United States is 76 years for men and 81 years for women. Women, sorry. Olha aí, ó, a média de expectativa de vida geral aí média de expectativa de vida das pessoas dos Estados Unidos era de 76 anos para homens e 81 para mulheres. Most people retiring in their mid-60s. A maioria das pessoas se aposentam, né, se retiram do mercado de trabalho bem nos meados dos seus 60. Menos ela, que continua trabalhando. Não, porque ela quer uma nova carreira. Ela quer, além de ela receber aí a pensão dela e a aposentadoria, ela ainda faz um dinheiro extra fazendo aí a nova carreira dela. Por isso que ela não liga pra dinheiro, né? Ah, that's why. Sob o texto, é correto afirmar o quê? Letra A. Judy desistiu de ser professora para ser advogada. Que pessoas sempre trocam... a gente vai falar sobre a letra A?
Não, pode. Vamos lá, é o que a gente pode afirmar, teacher? Ela desiste de ser professora para ser advogada? Não. Primeiro que ela se aposentou, lá na nossa informação no texto, a gente viu aqui professora aposentada, que ela é uma retired teacher. Então não foi o caso. Letra B. Que pessoas sempre trocam de carreira com o passar dos anos. É correto afirmar isso? Segundo o texto? Não. Não fala isso no texto. C. Judy é uma professora aposentada que resolveu começar uma nova carreira. Aí faz sentido. E a nossa resposta correta? É a letra C. É a letra C. E aí as outras a gente não vai ler, porque em Chicago não existem escolas suficientes, em nenhum momento tem foi nada a ver. Disso. Estados Unidos os homens vivem até os 70, as mulheres até falou, mas está errada a informação. Está errada a informação, porque as mulheres vivem mais. Sempre, né? Que elas cuidam mais. Isso mesmo. Então vamos lá na 2. Continuando com o texto, a new career. Qual é a alternativa incorreta? Letra A, Judy de Chicago. Judy é de Chicago. É de Illinois, Chicago, sim. Isso. Então sim, resposta correta. Judy é uma professora aposentada. Yes. This is the right information because here we got... Olha aqui, ó. Bem aqui, ó. Retired teacher. Retired teacher. E já mais uma vez eu falo, porque toda vez que eu vejo retired teacher, eu falo, ai, quando vai... Sonhando com a aposentadoria já, teacher. Não. Letra C. Ela não se importa tanto com dinheiro porque é aposentada. Então... né? Cada um com seu... Mas é incorreta? Não, é correta. Tá certinho. Letra D. Ela ganha muito dinheiro fazendo bonecas. Então, lá ela estava dizendo o seguinte... Que não ganha muito dinheiro. Ela disse o seguinte, ela... I'm not earning a lot of money, but I don't care. Yes. Então, ela faz o showzinho dela lá com os bonequinhos, exposição, né? Com a exposição, mas ela não ganha muito dinheiro. E ela diz que não se importa. E aqui ela fala o motivo que ela não se importa, né? Então, a nossa resposta é incorreta. Da número 2, vai passando aí, é justamente a letra D. Isso, porque ela não ganha muito dinheiro fazendo. Judy gosta da nova carreira porque viaja com as pessoas, tá certo também? Isso. Né? Então, vamos lá para número 3. Número 3. Vamos lá, complete as sentenças com past continuous dos verbos entre parênteses. A gente tem a letra A, B, C, D, E. E todos esses verbos que estão entre parênteses, como vocês podem notar, eles vão vir para cá. Yes. Mas eles não vão vir sozinhos, hein? Eles terão aí uma flexão verbal e antes deles terão também a presença do verbo to be, lembra? E aí, qual é o verbo to be que seria utilizado? De acordo com o sujeito da sua frase, que você iria determinar qual era o verbo to be. Na letra A. Alicia. Video games with a friend. Qual é a resposta correta? Nós temos aí play, né? Então, falando de Alicia, she. Então, vai ser was playing with a friend. Video games with a friend. Então, você colocou o play aqui com ing, o verbo to be aqui com essa questão aí do was, porque a gente está falando de terceira pessoa de singular. When she arrived, quando ela chegou, soup. Prepare. Então, tá falando do I, primeira pessoa, vai ser was também. Colocando I was preparing soup. Eu estava preparando sopa. Tá vendo? Aqui é um clássico exemplo de que uma ação aconteceu e interrompeu essa ação aqui. Né? Quando eu uso when, eu tô meio que interrompi. Quando eu cheguei, eu estava preparando sopa. Não é que interrompi, mas assim, cheguei... A pessoa parou, né? Parou, ali. Olha, fulana chegou, eu tava ali preparando sopa. My parents' dinner when I arrived. Aí o have vem pra cá. Ele, inclusive, tem uma mudança no verbo dele. Assim como prepare, você tirou o E pra poder colocar o ing. E fica como? My parents, né? Eles, então, were having dinner when I arrived. Meus pais estavam jantando quando eu cheguei. Meus pais, plural, por isso o verbo to be no plural. Aí. My mother... She, né? My mother did TV. A gente tem aqui uma negativa. Not watch, então vai ser uma negativa. Então lembra lá, pessoal? Vai ficar wasn't watching the TV. Negativa, portanto, not vem sempre no verbo to be. Aí ele watching com meu na letra E. We. Negativa também. What the teacher was saying. Então é plural, que é nós, né? Weren't understanding what the teacher was saying. É vocês aí na aula de pronome relativo, brincadeira. A gente não estava entendendo o que o professor estava falando. Vamos lá na número 4, nossa última. Complete as perguntas com o verbo no passado contínuo, no past continuous. O que você vai fazer aqui? A mesma coisa lá da número 3, né? What, aí, né? Tem o verbo you. Tem outro verbo? Temos aí uma pergunta. Vamos lá, deixa eu... aqui uma pergunta.
Paul foi a pergunta ali. Então você vai ter que colocar o verbo to be aqui, porque numa pergunta ele vem na frente, só não tá na frente 100% porque é um pronome interrogativo Isso, ele aqui. sempre vem na frente, viu? E aí o do passa pra cá, já que é uma pergunta. Tudo que é pergunta você sabe que o verbo vai na frente. Então, what were you doing at 10 o'clock last night? É aquela pessoa, né? É aquele delegado que está te... O que você estava fazendo às 10 da noite, what were you né? doing at 10 o'clock last night? Aí a pessoa responde, no comment. Letra B? Letra B. Temos aí também de novo uma pergunta, mesma coisa aqui. Só que agora não é uma pergunta de... É uma pergunta de sim ou não, e não uma pergunta com pronome interrogativo. Então o verbo to be passa pra frente. Vai ficar qual? Verbo to be, were, they, aí watch. Watching. Watch, a gente só vai acrescentar o ing, né? Então, isso, watching. Were, porque eu tô usando pronome pessoal they. Aqui no plural. Isso. Então eles ou elas, então é were, não was. Na C, who, alguma... Tudo pergunta, né? Agora que eu vi, todas são perguntas. Porque quem? complete as perguntas. Ah, tá. É que passou despercebido. Que nem o dinheiro lá da mulher. Lá, passou Who, aí nós temos aí o nosso verbo to be no passado, né? Então, como é o he, vamos ter o was. Was he talking to Só acrescenta ing. when you saw him? Com quem você estava falando quando você viu ele? Na letra D, why? She vai ser was. Why was she crying? Crying during the meeting. Porque ela estava chorando durante a reunião. Não sei, parece eu. Vamos lá. Where were you going when I saw you yesterday? Onde você estava indo? Detalhe. Where were you going when I saw you yesterday? Pra onde você estava indo quando eu vi você? Né? Ontem. Ontem, exatamente. Ele não especificou o período do dia. Muito bem, a gente tem ainda número 5 ainda. Vamos lá fazer rapidinho a nossa correção. Vai ficar como? Pera lá. Na letra A. This time next week, we will be having a big family dinner. Porque a gente está agora falando do futuro contínuo. E aí, você sabe que todos os verbos que estão entre parênteses vão ter a questão do ing. Tudo bem, gente? O ing vem pra cá desses verbos, mas antes dele você vai precisar colocar o will be pra todo mundo. Que dificuldade é você colocar o will be pra todo mundo, né? Então, olha só, o will be pra todo mundo, porque é fixo, não muda essa estrutura, e o ing no final dos verbos. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Lá no passado, você tinha que se preocupar com was e were. Yes. Aqui no futuro, você não se preocupa com flexão verbal, porque não tem. Você vai usar o will be pra todo mundo. O futuro é muito fácil. Então, this time next week... Vamos lá fazer só a leitura para eles ouvirem a leitura. This time next week we will be having a big family dinner. Nesse momento, né, ano que vem, nós vamos ter aí um grande jantar de família. At 9 a.m. tomorrow, she will be taking an important test. Às 9 horas da manhã, ela vai fazer um importante teste. A letra C. By this time next year, I will be working in a new company. Ou seja, lá para o ano que vem, né? Eu estarei fazendo o quê? Trabalhando em uma nova companhia. Eu estou projetando essa situação lá no futuro. Na letra D, in a few hours, they will be driving to the airport. Então, em alguns minutos, eles estarão dirigindo para o aeroporto. Horas, né? Em algumas horas. Horas, perdão. E na última, while you were asleep, inclusive esse while é muito utilizado no passado, no futuro contínuo. Então, enquanto você estava dirigindo, I will be studying, eu estarei estudando. Enquanto você estava, dormindo. Ai, dormindo, eu tava vendo Drive aqui, porque ela tá pequenininha, né, gente? I will be studying. Aí eu tô meio ceguinha, vai lá. Isso mesmo. Gente, super, hiper, mega, ultra, power, big, master, fácil. Facinho. Não tem como dizer que não é. É muito fácil, pelo amor de Deus. Olha, gente, nossas aulas de tempos progressivos acabaram. Acabou mesmo real. A gente não vai ver mais tempo progressivo aqui no primeiro ano. Vamos seguir com algumas outras informações até a gente terminar as nossas aulas. So, see you next class. See you guys. Bye, bye.